um ano, exatamente um ano, que o Real Madrid não conseguia vencer o Barcelona. Foram 4 derrotas consecutivas desde o dia 26 de dezembro de 2024 até hoje, dia 26 de dezembro de 2025, quando o Real Madrid voltou a vencer o Barcelona 2-1 aqui no estádio Santiago Bernabéu, em uma partida muito tensa, muito quente, esquentada pelas declarações de Lamine Yamal na prévia do jogo, falando em que os jogadores do Real Madrid reclamavam, que o Real Madrid roubava. Tudo isso aqueceu muito o jogo depois que a bola parou de rolar. Muito riff-raff, apontando o dedo, falando fala mais, enfim. Um jogo muito quente dentro de campo, depois que a bola parou de rolar, mas uma partida na qual o Real Madrid, principalmente no primeiro tempo, conseguiu fazer frente ao Barcelona, foi muito melhor e poderia ter sido mais. O Real Madrid mereceu a vitória e poderia ter sido por mais gols, não fossem os gols impedidos e o final do jogo, que foi bem complicado para o Real Madrid, já com o time mais cansado, com mais dificuldades. Trazer primeiro que o Xabi Alonso surpreendeu na escalação, como tem sido essa temporada, e não colocou um ponta-direita no campo, e sim foi com 4 meio-campistas. O Real Madrid basicamente jogando no 4-4-2, com Eduardo Camavinga mais aberto pela direita, ajudando o Fede Valverde, e entre Jude Bellingham e Arda Güler, que circulavam ali pelaquela posição, meio que se revezando como camisa 10, o Arda Güler até um pouquinho mais recuado, o Bellingham mais adiantado, com Vinícius e Kylian Mbappé, os dois atacantes, com o Fede Valverde de novo sendo lateral, um Real Madrid que recuperou o Haaland já para essa partida, que foi com 4 meio-campistas para tentar controlar e principalmente roubar a bola do Barcelona, algo que o Real Madrid conseguiu fazer em praticamente todo o jogo, principalmente na primeira parte. Um Real Madrid que começou o jogo com um pênalti apitado inicialmente pelo árbitro de Lamine Yamal em Vinícius Júnior, que depois o VAR chamou o árbitro, foi olhar e acabou anulando o pênalti, a primeira jogada polêmica da partida. Depois a gente teve um gol anulado de Kylian Mbappé por um impedimento do Arda Güler milimétrico. E aos 22 minutos o Real Madrid abriu o placar com uma jogada de Jude Bellingham, uma assistência do Bellingham para Kylian Mbappé marcar o primeiro do Real Madrid do jogo. O Mbappé, que está vivendo uma grande fase goleadora. O jogo de hoje não foi um jogo perfeito de Kylian Mbappé, mas foi um bom jogo. Ele teve muitas ocasiões, inclusive pôde marcar mais gols e também falhou um pênalti. O Mbappé, que chegou aos 11 gols em 10 rodadas de La Liga, o artilheiro da competição. São 16 gols em 13 jogos com o Real Madrid na temporada. E somando todos os clubes que ele já disputou partidas contra o Barcelona, são 12 gols em 9 jogos de Kylian Mbappé contra o Barcelona. E neste momento que apagaram as luzes aqui do Bernabéu, mas vocês continuam me vendo. 22 minutos, o Real Madrid abre o placar. Aos 38, o Barcelona empata com o Firmino, que está vivendo também uma fase muito boa em relação a gols, vinha de marcar na Liga dos Campeões. Um erro defensivo do Arda Güler, que acaba custando caro para o Real Madrid. O Barcelona empata a partida. E aí, no finalzinho do primeiro tempo, uma jogada de Vinícius Júnior pela esquerda, que acaba com uma assistência de Éder Militão de cabeça para Jude Bellingham abrir o placar. Ampliar o placar para o Real Madrid, colocar o Real Madrid na frente. Nesse lance, outra jogada polêmica, torcedores do Barcelona pedem uma falta do Bellingham antes de chutar no gol. Ele teria dado com o cotovelo no defensor do Barcelona. O árbitro não apitou, não entrou nessa jogada. São várias as jogadas polêmicas, principalmente envolvendo a questão dos pênaltis na área. Segundo tempo, tem mais um impedimento do Real Madrid, que teve 3 impedimentos no jogo. Se não fosse isso, repito, o placar teria sido mais ampliado. E aí, no minuto 49, um pênalti de Eric Garcia, que levanta a mão dentro da área, bate na bola, o árbitro considera que é intencional, vai ver no VAR, dá o pênalti. O Mbappé cobra e falha o seu primeiro pênalti nessa temporada com o Real Madrid. No primeiro tempo do Real Madrid, muito bom. O Real Madrid teve mais posse de bola, que o Barcelona finalizou
praticamente o dobro de vezes que o Barcelona, pisou muito na área do Barça, o Barça com muita dificuldade de conseguir evitar que o Real Madrid progredisse no campo, o Real Madrid mordendo muito, roubando muita bola, interceptando muita jogada e a partir daí criando muito ofensivamente. Um grande primeiro tempo de Vinícius Júnior, um muito bom primeiro tempo, na verdade um muito bom jogo de Jude Bellingham, que vai recuperando a sua melhor versão depois de ter sido operado no ombro. E um grandíssimo jogo de Éder Militão, que é nesse momento o principal defensor desse Real Madrid. Um jogo praticamente perfeito do Militão, o primeiro tempo muito bom, mas na segunda parte, quando o time estava sofrendo mais, Militão cresceu no jogo, os números do zagueiro são muito bons, ele desarmou 3 vezes, cortou 4 vezes a bola em direção ao gol, venceu 5 dos 6 duelos no chão, 3 dos 4 duelos aéreos, praticamente não errou passe e no campo próprio 100% de acerto no passe, ou seja, o Militão não arriscou para esse Real Madrid. Militão, depois de 2 anos muito complicados, se recuperando de 2 lesões graves no joelho, está em um grandíssimo momento físico e técnico e hoje é fundamental para o time de Xabi Alonso conseguir manter a sua forma de jogar. Hoje o Real Madrid, no primeiro tempo, fez um grandíssimo jogo, na segunda parte caiu bastante, o Real Madrid que acabou o jogo com menos posse de bola que o Barcelona, mas no primeiro tempo conseguiu passar a sensação de controlar mais o jogo, de ser mais agressivo, de mostrar mais fome, mais vontade de vencer a partida. Um Barcelona bem abaixo, o Lamine Yamal sendo impedido em praticamente todas as ocasiões de progredir na frente de Álvaro Carreras, que teve hoje o seu grande desafio de conseguir parar o Lamine Yamal e conseguiu fazer isso durante o jogo. Na segunda parte, o Real Madrid cai mais fisicamente, o Xabi Alonso começa a fazer as substituições, o primeiro jogador substituído é o Arda Güler, para a entrada do Brahim Dias, para ficar um pouquinho mais com a bola e dar mais opções no ataque. E aos 72 minutos, o momento polêmico da partida, quando o Xabi Alonso tira o Vinícius Júnior de campo para colocar o Rodrigo na ponta esquerda, e o Vinícius reclama muito da substituição, muito irritado, fala diversos palavrões na hora de ser substituído, abre os braços indignado, claramente com o seu treinador, ele dá as mãos ao Rodrigo na hora que o Rodrigo entra em campo, mas um Vinícius muito indignado e reclamando muito da substituição para o seu treinador. Ele não cumprimenta o Xabi Alonso e dá indício de ir direto para o vestiário. Depois a gente vê que o Vinícius volta e fica no banco de reservas. Uma atitude desnecessária, porque é algo que se pode falar dentro e não ali no campo, no quente, mas realmente o Vinícius Júnior reclamando muito dessa substituição. Uma substituição que tem sido recorrente nessa temporada com o Vinícius, mesmo ele estando muito bem nos jogos, como era o caso de hoje, né? O Xabi Alonso, o Real Madrid estava sofrendo pressões do Barcelona naquele momento, o Vinícius Júnior já se mostrou importantíssimo para o Real Madrid ganhar suas partidas, estava fazendo um grande jogo, é um jogador decisivo. Os 2 últimos jogos do Real Madrid são decididos por atuações e decisões de jogadas individuais do Vinícius Júnior, que provocam expulsão no rival, que levam o time para frente, que fazem o Real Madrid ter perigo por ali. A pessoa mais feliz na substituição do Vinícius Júnior foi o Koundé, o marcador dele do Barcelona, que acabou não tendo que marcar mais o Vini. O Rodrigo até entra bem no jogo, controla mais a partida, fica mais com a bola. Talvez tenha sido isso que o Xabi Alonso tenha querido no jogo, mas a verdade é que o Vinícius fazia um grande jogo e era o ponto de maior preocupação defensiva para o Barcelona, e o Xabi Alonso toma a decisão de tirar o Vini de campo. É algo, repito, que se poderia ter levado de outra forma pelo Vinícius, mas também é entendível a irritação do jogador. O Vinícius Júnior só terminou 3 dos 13 jogos que ele jogou com o Real Madrid nessa temporada. Nos dois últimos, o Xabi Alonso substituiu o Vinícius Júnior, apesar dele ser um dos melhores em campo. O Mbappé e o Bellingham foram substituídos, mas mais para o final da partida. O Real Madrid terminou o jogo com Rodrigo Gonçalo e Brahim no ataque e com o Barcelona tentando, mas não conseguindo encontrar o empate. Depois do jogo, muita celebração por parte dos jogadores do Real Madrid e muita irritação também, muita falação, apontando o dedo para Lamine Yamal pelas palavras que ele tinha dito na prévia do jogo. O clima tenso no final da partida
deu pra gente ver, mas depois os jogadores do Real Madrid foram para centro do gramado, comemoraram muito a vitória, porque o Real Madrid estava há 4 jogos consecutivos só sofrendo derrotas para o Barcelona. Era um jogo importantíssimo para o segmento do trabalho do Xabi Alonso. Esse é o clássico, estava sendo visto como uma prova que o Real Madrid do Xabi Alonso precisava mostrar. O time estava com dificuldade de vencer jogos grandes, tinha sido goleado pelo PSG no Mundial de Clubes, tinha perdido e sido goleado pelo Atlético de Madrid nesse início de temporada. Então, em casa, no Bernabéu, com o estádio lotado, precisava mostrar mais. É verdade que a gente não viu o Real Madrid fazer 90 minutos de um grande jogo, mas o primeiro tempo, sobretudo, foi um grandíssimo jogo do Real Madrid, evitando que o Barcelona levasse qualquer tipo de perigo, que na segunda parte já o Barça conseguiu um pouco mais de controle de bola e tal. Para o Barcelona, o jogo deixa mais um problema, porque o Pedri foi expulso por 2 cartões amarelos. Depois do jogo, o árbitro distribuiu um monte de cartões amarelos e expulsou o Lunin do banco de reservas do Real Madrid. Ainda tem que ver essa contagem, porque foram muitos cartões e quando o jogo terminou a gente não conseguiu ver exatamente todo mundo. Mas o Real Madrid consegue uma vitória importantíssima, são 13 jogos na temporada, 12 vitórias, o Real Madrid é líder de La Liga, agora com 5 pontos de vantagem sobre o Barcelona, que é segundo colocado, o Real Madrid, que no próximo fim de semana enfrenta o Valência aqui no estádio Santiago Bernabéu e que depois viaja para enfrentar o Liverpool pela Liga dos Campeões. Sobre Vinícius Júnior, o Xabi Alonso falou na entrevista coletiva, disse que vai obviamente conversar com ele durante a semana, vamos ver como é que vai ser essa conversa e vamos ver qual vai ser a decisão do Xabi Alonso para o jogo contra o Valência, mas a verdade é que o Xabi Alonso quis focar no trabalho que o time conseguiu fazer e na vitória importante que conquistou para dar um alívio para ele mesmo nesse início de trabalho com o Real Madrid. Vários pontos positivos dentro dessa vitória do Real Madrid, Jude Bellingham voltando a jogar bem e ser esse cara oportunista que está sempre muito bem posicionado para encontrar os gols. Bellingham e Arda Güler conseguindo compaginar e estar no mesmo time, mesmo não desempenhando exatamente a mesma função. O Arda Güler um pouco mais recuado, o Bellingham jogando mais de 10. Bom jogo do Camavinga, que entrou e teve que jogar pelo lado direito, que nem é a sua característica, mas ajudou muito defensivamente o time. Um muito bom jogo do Vinícius, um jogo não tão bom do Mbappé, mas igual conseguiu marcar gol. A defesa do Real Madrid talvez esteve não tão ajustada, mas o Fede Valverde fazendo um grande jogo. O Carreras, que tinha um desafio enorme de marcar um Lamine Yamal, que é verdade está abaixo do seu nível, mas fez um muito bom jogo contra o Lamine Yamal. E um Éder Militão, que foi o verdadeiro líder da defesa do Real Madrid nesse jogo. Um jogo no qual o Courtois fez defesas, como sempre nos jogos do Real Madrid. Um Real Madrid que vai ter uma semana de folga, porque essa semana é semana de jogos da Copa do Rei, mas para os times que estão na Supercopa da Europa é semana de folga, então o Real Madrid agora tem uma semana para recuperar e só volta a jogar no próximo fim de semana.